Olá, gente. Boa tarde aí a todos. Vamos lá. Deixa eu só diminuir o volume aqui desse meu celular para ele não tocar. De vez em quando ele toca aqui. Mas enfim, hoje, terceiro ano, a gente vai iniciar um assunto, certo? Que eu posso dizer assim que é super tranquilo. É um assunto que eu trabalhei hoje, por coincidência, dia 1º de junho, né, 1/6, 1º/6. Eu trabalhei hoje no primeiro ano do ensino médio, né? Então é um assunto assim fácil, tranquilo, pertinente, super, só para a gente revisar. E convém salientar, de acordo com os argumentos propostos, que esse assunto ele está na ordem, na grade de vocês. Eu peguei o livro, fui no índice. Eu não sou de seguir o livro como a Bíblia, mas eu sigo o livro de acordo com os assuntos que ele exige. Tudo bem? Vocês já sabem disso, né? Então, ó, eu fui no índice e o próximo da lista era estudo do átomo, atomística, tem vários nomes, né? Estrutura atômica e lá vai o trem. É tudo a mesma coisa. Então, hoje, no primeiro ano, eu já falei sobre muitas coisas aqui sobre o átomo. E vou revisar com vocês aqui também, já que está no momento de vocês verem esse assunto. Tá certo? Então, vamos revisar? Bora lá. Primeira coisa que a gente precisa revisar. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Beleza. De que é feita a matéria? De várias coisas, correto. Uma dessas várias coisas é o quê? O átomo. O átomo é a menor partícula da matéria. Tranquilo? É algo que a gente pode considerar que tem que ter, obrigatoriamente, tem que ter átomos na matéria. Ô, professor, mas os átomos são os mesmos se tratando de diferentes tipos de matérias? Não, logicamente não. Como é que você pode acreditar nessa possibilidade? Como é que eu posso dizer que, por exemplo, dois tipos de matéria diferentes, vidro e alumínio? Como é que eu posso pensar que os átomos que estão formando aquele vidro, aquele tipo de matéria, aquele tipo de material, são os mesmos átomos que estão ali no alumínio? Não tem lógica. Então, os átomos dependem de cada tipo de matéria. Fato é que matéria, átomos. Beleza? E os átomos, por sua vez, se unem uns aos outros, entre si ou entre outros amiguinhos, e vão formando as imensas e infinitas moléculas, cadeias carbônicas, substâncias químicas e etc. Vai formando as coisas. Entende? Por exemplo, sabe por que tu respira? E eu também? Esse período de pandemia aí, Ave Maria, respirar para poucos. Por causa de 2 átomos de oxigênio. É o que a gente chama de O2, gás oxigênio. São 2 átomos de oxigênio unidos. Um oxigênio ligado a outro oxigênio. 2 oxigêniozinhos forma a molécula de gás oxigênio. O que a gente considera imprescindível para a nossa saúde e a nossa vida. Entendeu? Então, veja como os átomos se comportam. Eles se unem entre si. Pode ser uma união entre 2 átomos iguais. É o caso do gás oxigênio. São 2 átomos de oxigênio. Um átomo de oxigênio se ligando a outro átomo de oxigênio. Aí dá 2 átomos de oxigênio, formam o que a gente conhece por gás oxigênio. Essencial à nossa respiração. É o que as plantas no processo de fotossíntese eliminam para a gente. E a gente elimina o que na nossa respiração? CO2. CO2 é o gás carbônico. É o que as plantas, através do processo de fotossíntese, se alimentam. Então, vê o quão é perfeita a natureza. A gente elimina CO2,
porque de repente não serve mais para a gente. E as plantas, a natureza resgata esse CO2, porque é essencial para a saúde e vida delas. Por outro lado, a planta libera para a gente o O2. Vê que troca perfeita. Não é lindo? Estou até emocionado aqui. Me arrepiei todinho. Então, ó, isso é para a gente falar sobre os átomos. A união entre os átomos vai formando as moléculas, as substâncias químicas, e assim vai se fazendo a matéria. Beleza? Então, sabe-se o seguinte, gente, que desde antigamente já existiam-se ideias sobre como era que a matéria, as coisas, eram formadas. Tranquilo? Se pensavam, por exemplo, na teoria dos 4 elementos. Ar, terra, fogo, água. Tinha até uns desenhos, né? Que tinha esses super-heróis. Terra, ar, fogo. Não era? Juntava os poderes. Então se acreditava que a matéria era formada por esses 4 elementos. Só que tem muito mais do que isso. Foram aparecendo várias teorias. Uma delas, o átomo. A matéria era formada por átomos. Então, ó, o que seria o átomo? É a menor partezinha da matéria que você não consegue mais dividir ela. Essa ideia os filósofos já tinham, Leucipo, Demócrito, tá? Enfim, ó, essa teoria aqui dos átomos já foi sendo iniciada desde a época antiga, dos filósofos do pensamento filosófico grego. Só que não fica até aí. Aí veio Dalton, lembram? Daltonismo, aquela doencinha de confusão nas cores, né? O átomo, para Dalton, era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Estão lembrando do 3º ano disso? Vocês têm que estar afiados, viu? E, além disso, o átomo, para Dalton, era comparado, por isso que eu estou trazendo a foto, muita gente já sabe, já lembrou, porque Dalton comparou o modelo atômico dele com uma bola de bilhar. Você estando com uma bola de bilhar, é como se você estivesse com o átomo. Estão lembrando? Átomo, bola de bilhar. É como se você tivesse com um átomo de Dalton. Então ele acreditava que o átomo era assim, ó, como uma bola dessa. Maciça, indivisível, indestrutível e homogênea. Essa era a grande ideia de Dalton. O fato é que essa ideia que hoje eu, você, nós sabemos que está ultrapassado, mas naquela época durou 100 anos os coitados dos estudantes pensando que o átomo, o formador da matéria naquela época, era assim. Pequenininho, lógico, quase invisível. Mas se comportava assim, de maneira maciça, indivisível, indestrutível e homogêneo. Como uma bola de bilhar. Não, logicamente, tamanho de uma sinuca, propriamente dita. Essa era a teoria de Dalton, beleza? Durou ali um século, praticamente. Depois de um século de duração dessa teoria de Dalton, veio outro cara chamado Joseph John Thomson. JJ. Joseph. Então, basicamente, Thomson, ele comparou o modelo que ele tinha, a ideia que ele tinha sobre o átomo com um pudim com passas. Como seria essa comparação? Que relação maluca é essa? Como é que um átomo vai ser um pudim com passas? É interessante, mas relaxe e que você vai lembrar. Ó, o pudim que ele usou como exemplo, ele relacionava como se fosse a parte do átomo positiva. O pudim seria a parte positiva. E as passas que ficam ali soltas, né, incrustadas, emaranhadas no pudim,
agarradas ali no pudim, seria os elétrons, carga negativa. Então, observe o avanço que começou a surgir na teoria atômica. Dalton acreditava que o átomo era maciço, homogêneo, indivisível, indestrutível, como uma bola de bilhar. Já Thomson falava da natureza elétrica do átomo. Aí foi um avanço. Foi daí que começou a se pensar, opa, tem cargas elétricas no átomo. Dalton não falava disso. Isso foi um grande salto, ok? Para a ciência. Só que, infelizmente, essa ideia ainda estava muito inicial. Então, basicamente, para a gente passar para o próximo slide, Thomson acreditava que o átomo dele poderia ser comparado com um pudim com passas, onde o pudim seria a parte positiva, essa parte aqui em laranja, tá? E as passas do pudim dele seriam os elétrons. E essas passas ficariam distribuídas pelo pudim. É como se fossem os elétrons distribuídos assim no átomo. Tranquilo? Pronto. Isso foi a ideia de Thomson sobre o átomo. Teve um avançozinho. Para Dalton teve. Mas não fica por aí. Depois dessa ideia de Thomson, aí veio agora o modelo proposto por Rutherford, Ernest Rutherford. Rutherford comparou, assim como Dalton compara, assim como Thomson compara, ele também comparou o modelo atômico dele com o sistema planetário. Espero que você lembre como funciona a ideia. Sistema planetário, planetas giram em torno do Sol. Por que da comparação, Rutherford? Onde você quer chegar? Aí Rutherford disse, é porque o meu entendimento do átomo diz que, assim como os planetas giram em torno do Sol, os elétrons giram em torno do núcleo no meu átomo, no meu entendimento de átomo. Os elétrons, que Thomson, em outrora, já havia descoberto através dos experimentos com os raios catódicos, Rutherford também dizia, concordando com Thomson, que o átomo tinha cargas elétricas positivas e negativas. Só que agora houve um avanço mais eficiente na organização das ideias sobre o átomo. Qual foi esse avanço? O Rutherford disse que o átomo basicamente era formado por duas regiões. Uma chamada de núcleo e a outra chamada de eletrosfera. No núcleo eu tinha os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera eu tinha os elétrons. Outra coisa importante, no núcleo eu tinha a maior parte da massa do átomo. E na eletrosfera, quase massa nenhuma. Eu poderia até considerar desprezível a massa da eletrosfera. Por quê? A massa de um próton é muito maior do que a massa de um elétron. Então, eu posso considerar a massa do elétron quase que desprezível, de tão pequena que é a sua contribuição na massa do átomo. Tá tranquilo? Então, esses pontos que a gente está fechando aqui foram os pontos que Rutherford chegou à conclusão. Tá? O átomo era formado por uma região central chamada de núcleo, onde se encontravam os prótons e os nêutrons, e uma região em volta desse núcleo chamada de eletrosfera, região esta onde eu encontrava os elétrons, cargas elétricas negativas. Beleza? Vamos para frente. Sistema planetário, o modelo de Rutherford. Depois de Rutherford veio o Bohr. Foi o que Bohr fez. Bohr acreditou que Rutherford tinha razão, tal, beleza, as ideias dele estavam
tudo belezinha, só que faltava alguma coisa. Por quê? Enquanto o Rutherford dizia que os elétrons giravam em torno do núcleo, pensa comigo. No núcleo, eu tenho carga positiva ou negativa? Positivas. E na eletrosfera, eu tenho carga positiva ou negativas? Negativas. Então, observa aqui comigo. Se eu tenho as cargas elétricas negativas ao redor do núcleo, se os elétrons ficam girando em torno do núcleo, meu amigo, pensa junto comigo. Vai chegar um momento que esses elétrons, girando em torno do núcleo, iria se chocar com o núcleo. E foi aí que entrou Bohr. Bohr dizia que os elétrons ficavam girando o núcleo em camadas K, L, M, N, O, P, Q. E que essas camadas, cada uma, tinha uma quantidade limite de elétrons. Onde? Camada K era a mais próxima do núcleo, né? Como se fosse o planeta Mercúrio em relação ao Sol, é o mais próximo do Sol. Né? Eu uso essa comparação nesse momento. Então, camada K, L, M, N, O, P, Q. É como se fossem os planetas, ó. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Tá sacando? E outra coisa que Bohr acrescentou, além dessas camadas eletrônicas, lá da eletrosfera de Rutherford, Rutherford não falava muito da eletrosfera, concorda? Bohr já foi um cara que estudou mais em específico a eletrosfera do átomo. Ele foi um apaixonado pela eletrosfera do átomo. Ele se dedicou ao estudo da eletrosfera do átomo e não do núcleo. Ele estudou mais a eletrosfera e foi chegando a algumas conclusões. Uma das outras conclusões, além de acrescentar aqui a ideia das camadas eletrônicas e de que os elétrons ficavam girando o núcleo de maneira elíptica e não simplesmente orbital, isso foi um avanço, porque Rutherford dizia que ficava girando, né, de maneira organizada. Só que a gente sabe que cargas opostas se atraem. Então, os elétrons da eletrosfera iriam se atrair com os prótons, né, do núcleo. Então, cargas positivas com negativas iria haver uma atração e elas iriam se chocar. E o átomo poderia ali acabar explodindo e etc. Enfim. Outra coisa que Bohr acrescentava no átomo era a ideia do salto quântico. Lembra disso? Vocês estão lembrando? O salto quântico. O que é o salto quântico de Bohr? Marque a alternativa, questão de Enem. Marque a alternativa referente à ideia que melhor explica o que se compreende, o que se entende por salto quântico de Bohr. Você tem que ter uma ideia sobre o que é o salto quântico. Se você tiver lembrado, ótimo, excelente. Só vou confirmar com você aqui. Caso você esteja esquecido, então, preste atenção, para não esquecer. Vamos resgatar, revisar isso aqui. Ó. O salto quântico é quando um elétron recebe uma energia e essa energia o faz saltar da camada que está para uma camada mais energética. Quando o elétron recebe essa energia e salta para uma camada mais energética, ele não vai ficar nessa camada por muito tempo. Ele vai ter que devolver a energia recebida e voltar para a camada de origem. Quando esse elétron voltar para a camada de origem, ele libera a energia que ganhou na forma de luz. Essa é a teoria do salto quântico. Aí eu uso alguns exemplos, fogos de artifício, e uso a ideia de você ter uma barra de ferro, sendo aquecida por muito tempo, ela fica como se estivesse acesa,
de tanta energia que os elétrons ganhou, quando ele devolve essa energia, ele devolve essa energia voltando para a camada de origem e liberando luz. Aí é o momento em que a gente vê a barra de ferro se acender. Ela se acende. Ela fica ali tão quente que parece que botaram uma lâmpadazinha dentro da barra de ferro que ela fica avermelhada, laranjada. Vai tocar desse ferro para a mão cair. Então, ó, isso é o que explica macroscopicamente o que está acontecendo no comportamento do elétron. Isso explica que o elétron saltou de uma camada para outra por ter recebido uma energia, que no caso foi o calor, e em seguida ele devolveu essa energia na forma de energia luminosa. Aí a barra de ferro acende. É muito lindo. Sem falar nos fogos de artifício. Vermelho, amarelo, azul, quantas cores, não é aquilo? Cada elemento químico é responsável por uma cor daquela. Não adianta você querer uma cor tal usando aquele elemento da cor tal. Está sacando? Então, cada elemento químico é específico para dar aquela cor. Seu elétron, quando receber uma energia e saltar de uma camada para outra e retornar, ele vai dar aquela cor. Está tranquilo? Então, cada átomo vai ter ali uma cor específica, uma energia luminosa específica. E os caras que fabricam os fogos de artifício sabem disso, bem especificamente, nos livros. Eles conhecem isso. Eles fazem é o que a gente chama na química de teste da chama. Eu pego um pedaço de sódio, boto no fogo assim e vejo qual cor fica. E assim eu vou chegando às minhas conclusões. Salto quântico, tchau. Vocês já sabem, né? Outra coisa importante é a gente resgatar que no núcleo eu tenho prótons e nêutrons e ao redor do núcleo eu tenho elétrons. É a eletrosfera. Tá tranquilo, terceirão? Beleza. Então, basicamente, eu quero que vocês lembrem que o átomo tem duas regiões. Quais são? Essa e essa. Se você for perguntado, o que é que eu tenho nessa região? Aí você vai me dizer prótons e nêutrons. O que é que eu tenho nessa região do átomo? Você vai dizer elétrons. Tá tranquilo? Ótimo. Posso passar? Vamos acelerar o passo. Outra imagem aqui que ajuda também nessa compreensão, né, de que no núcleo eu tenho os prótons e os nêutrons, as cargas positivas, né? E ao redor desse núcleo, na eletrosfera, eu tenho os elétrons, carga negativa. Aqui é sobre a relação carga-massa, massa-carga. Enfim, elétron, próton e nêutron. Quem é que tem mais massa? Quem é que tem menos massa? Onde está a massa do átomo? Está no núcleo? Está na eletrosfera? Quanto vale a massa de um próton? Quanto vale a massa de um elétron? Domina isso? Conhece esse ponto? Então, se conhecer, se lembrar, ótimo. Está aqui na tabela. Ó. Eu só quero dizer a você que a massa de um elétron é desprezível no átomo, por ser tão pequena. Então, ó, tecnicamente, segundo os dados, a massa de um elétron é 1840 vezes menor do que a massa de um próton. Então, pode-se concluir que o átomo ele concentra a sua massa no núcleo. Ou seja, onde se encontram os prótons e os nêutrons. A massa de um próton é igual à massa de um nêutron. A massa de um próton é igual à massa de um nêutron. Então, no núcleo eu não encontro prótons e nêutrons, então são esses dois carinhas, prótons e nêutrons, que respondem pela massa do átomo. Ok? Já a massa do elétron, né, é 1840 vezes menor do que a massa desses caras. Então, despreza a massa do elétron. Praticamente
desprezível. E a carga? A gente sabe que os prótons têm carga positiva, né? Os prótons têm carga positiva e os nêutrons têm carga zero. Uma vez eu respondendo uma questão de prova, eu peguei uma questão que dizia que os nêutrons não têm carga. E eu olhei assim, rapaz, não é verdade que eu escorreguei nessa banana? Os nêutrons não têm carga. Aí eu disse, porque a carga é zero. A carga é zero, então eles não têm carga. Errei. Então eu estou aconselhando vocês a não errarem. Não é porque a carga do nêutron é zero que você vai dizer que eles não têm carga. Vê que viagem. Eles têm carga. E qual é a carga? Zero. Carga nula. Nem é positiva, nem é negativa. Carga nula. Mas eles têm carga, sim. A questão dizia que os nêutrons não têm carga. Aí eu pensei, a carga é zero, então não tem carga. Errei, escorreguei na banana. Casca de banana. Tá vendo aí a ideia? Tem que ficar esperto. São detalhes assim que às vezes pega um cara que estudou tanto, mas que não está tão seguro quanto deveria. Por isso que a gente não deve dar brecha para os deslizes. Tem que estar seguro. Vamos para frente. Aqui, eu trago aqui, por exemplo, as moléculas sendo formadas. Uma gota de água, milhões de moléculas de água. Vários H2O, 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 para formar uma gota de água. Concordam comigo? Tá certo? Então, os átomos vão se unindo e vão formando as substâncias, os compostos, não é? Substâncias simples, substâncias compostas, os compostos moleculares, os compostos iônicos. Isso tudo vai gerando a matéria. E de onde veio essa formação de tudo? Dos átomos. Teoria do Big Bang. Surgiu de explosões, reações químicas entre os átomos. Os átomos já existiam no espaço. Átomos de hidrogênio foram reagindo entre si, gerando pequenas explosões, pequenas faíscas, pequenos contatos. Isso foi aumentando e foi criando uma massa e etc, etc. Eu não vou dar aula agora sobre a teoria da origem do universo, não, tá? Eu acredito na teoria do Big Bang, acho bem interessante. Vamos continuar. A estrutura atômica. Espera aí, identidade. É o que melhor identifica o elemento químico. Número atômico. O número atômico do elemento é a identidade dele, é o CPF dele. Você não tem o seu CPF? Não é um número específico? É igual ao meu? É igual da sua mãe? É igual ao do seu pai, do seu irmão? Não, é o seu número de CPF. Se por acaso tiver alguém com o número do teu CPF igual, está equivocado, está clonado, tem algo errado. Beleza? Mesma coisa, a gente trabalha com os elementos químicos assim. Cada elemento químico, não pode se repetir, tem o seu número atômico. É como se fosse o CPF. É o que melhor identifica. Então, se um elemento químico fizesse sua mala, fosse para a Europa, ele teria que apresentar em todos os lugares seu número atômico, para todo mundo saber quem ele é. Então, só lembrando que número atômico é representado pela letra Z, e essa letra Z é igual a P, que representa os prótons. Então, o número atômico corresponde ao número de prótons, ou seja, corresponde ao número de cargas positivas que o átomo tem. Quanto tempo eu tenho, mais ou menos? Perguntando aqui quanto tempo eu tenho, para poder me organizar aí com esse tempo, tá? Até onde der para a gente ir, beleza. A gente vai vendo, vai vendo, vai vendo. Eu trago, por exemplo, 50 slides. Estou no 14º. Eu gosto de enumerar assim, os slides, que facilita, tá vendo a leitura? Eu sei que eu trouxe 20, por exemplo. Estou no 14. 10 minutos falta de aula? Não vai dar para eu chegar lá no 20.
Então aqui eu já me ligo, ó, deu para chegar até no 14, deu para chegar até no 17, no 15, e assim eu vou me controlando, tá beleza? Ok? Então aqui tá as fórmulas, algumas importantes, né, para achar aqui, por exemplo, o número de massa do átomo. Como é que eu calculo o número de massa de um átomo? Eu faço o número atômico mais o número de nêutrons, aí eu acho a massa. Suave na neve? Então vamos lá. Lembrar, Z é número atômico, N é número de nêutrons, A é o número de massa. A fórmula para o cálculo do número de massa é A igual a Z mais N. Tá tranquilo? Beleza? Então, ótimo. É a representação, como é? Esse X é o elemento químico, uma simbologia, meramente ilustração. Então, ó, esse X é o símbolo de um elemento químico qualquer. Essa letra A é como se fosse o número de massa, fica um pouco elevado, né? Sobrescrito, que a gente chama. Sobrescrito é algo que está escrito em cima. Subscrito é algo que está escrito embaixo. Beleza? Então, ó, o X é o elemento, o A é a massa e o Z é o número atômico, conhecido também por número de prótons. Tá tranquilo? Ótimo. Íons. Lembra de íons? Lembra mesmo? Vamos lá. Vamos fazer uma rapidinha aqui nós dois. Como é que eu posso dizer? Quais são os dois tipos de íons? Cátion e ânion. Correto. Os dois tipos de íons, cátion e ânion. O que significa o cara ser um íon do tipo cátion? O que é que acontece? O que é que rola com um íon do tipo cátion? Lembra? Um cátion, ele é doador de elétrons. Um cátion, ele perde elétrons. E o que significa dizer que o cara é um íon ânion? O ânion, ele ganha elétrons, recebe elétrons. Ele é um elemento bom em receber elétrons. Ele é bem eletronegativo. A sua eletronegatividade é alta. O quanto mais elétrons ele precisa receber. E os cátions, por outro lado, é o oposto. Eles são bons em doar elétrons. Então eu brinco com isso na química. Enquanto uns gostam de dar, o outro gosta de receber. Essa troca é perfeita, é a natureza. Vamos para frente. Então, só passando isso aqui, todo mundo já sabe, eu acredito, né? Estou falando com uma turma do terceiro ano do ensino médio, então, pelo amor de Deus, né? Não posso ficar nesse lengo, tengo. Tem que acelerar o processo. Então, dois tipos de íon, cátion e ânion. Os cátions doam ou perdem elétrons. Os ânions ganham ou recebem elétrons. E, finalmente, o que é um íon? É um átomo que está carregado eletricamente. Íon é um átomo que está ganhando ou está perdendo elétron. Então, se ele estiver carregado, positivamente ou negativamente, não importa, ele é chamado de íon. Suave? Vamos para frente? Vamos lá. Lembram de átomos isótopos, isóbaros, isótonos, isoeletrônicos? Estão lembrando? Eu acho que a gente vai ficar aqui por causa do tempo da aula, tá? Então, ó, átomos isótopos, isóbaros, isótonos, isoeletrônicos. É isso aí, ó. Então, átomos isótopos. Lembra o P de prótons? P de prótons, ó, isótopos, P de prótons. Isso quer dizer o quê? Tem o mesmo número de prótons. Olha aqui os exemplos que eu trouxe na tabela desse slide. Carbono, ele é formado por 3 isótopos. O carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Se eu pegar esses 3 átomos aqui, eu vou ver que os 3 apresentam, ó, o número atômico 6, o número atômico 6 e o número atômico 6. Logo, eles são átomos isótopos. Por quê? Apresentam o mesmo número de prótons. Tranquilo? Oxigênio, mesmo exemplo. O número atômico aqui são os mesmos.
Então, átomos que apresentam o mesmo número de prótons são chamados de isótopos. Posso passar? Estão lembrando desse assunto? Ótimo. Por outro lado, existem os isóbaros. Olha o A. O A, no nome isóbaros, não representa a massa? A letra A, dentro do assunto atomística, né? A letra A representa as massas dos átomos. Então, olha o nome, isóbaros, tem um A. Lembre, então, que são as massas iguais. Está vendo aí? Isóbaros. E aqui tem um exemplo, ó. Cálcio e argônio. Eu estava vendo que o argônio foi o primeiro gás nobre a ser descoberto. Que legal, né? Eu não sabia. Está vendo que o conhecimento nunca acaba? Eu estava lendo, aí vi, pô, o argônio, AR, foi o primeiro gás nobre a ser descoberto. Grande descoberta. Então, vamos lá. Cálcio e argônio, o que é que eles têm em comum? Esse 40, ó. 40, 40. E o que é esse 40? É o que, professor? O número de massa. Então, se você pesquisar, você vai ver que o cálcio tem número de massa 40 e o argônio tem número de massa 40. Isso quer dizer o quê? Que eles são átomos isóbaros. O que são átomos isóbaros? São átomos que apresentam o mesmo número de massa. Tá tranquilo? Super fácil, né? Só relembrar. O outro tipo são os isótonos. O que são átomos isótonos? São aqueles que vai ter o mesmo número de nêutrons. Olha o Nzinho aqui, ó. Essa dica eu aprendi com um colega meu, um aluno meu. Certo? Aí toda vez que eu dou esse assunto, eu me lembro dele. Hoje, tá formado já em engenharia. Certo? Enfim, ó. Então, esse N, ele dizia N de nêutrons. Os isóbaros tem o A de massa. Os isótopos tem o P de prótons. Então, ó, isótonos tem N de nêutrons. Então, são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Exemplo, tá aqui, ó. Nitrogênio e carbono. Olha o nitrogênio e o carbono. Eles têm número de nêutrons iguais. Só te lembrando, o número de nêutrons você tem que saber calcular. Como é que você calcula o número de nêutrons de um átomo? Você tem que pegar o número de massa, que é o número que vem acima, e diminuir pelo número de prótons, que é o número que vem abaixo. Então, toda vez que você precisar descobrir qual é o número de nêutrons de um átomo, você pega o número de massa e diminui pelo número de prótons. Enfim, 14 menos 7, 7. 13 menos 6, 7. Então, veja que eu acabei de definir o número de nêutrons. Logo, eu chego à conclusão de que esses átomos aqui, nitrogênio e carbono, eles apresentam o mesmo número de nêutrons, diferentes números de massa, diferentes números de elétrons, diferentes números de prótons, diferentes elementos químicos, tudo diferente. Mas o número de nêutrons é igual. Então, isso faz com que eu classifique esses átomos, já que ele tem o mesmo número de nêutrons, como átomos isótonos. E, por fim, os átomos isoeletrônicos. O nome já está ali dizendo, né? Os átomos isoeletrônicos são os átomos que apresentam o mesmo número de elétrons. Iso quer dizer igual. Eletrônicos, elétrons. Então, ó, exemplo, o íon monovalente, né, de sódio, o oxigênio, né, o íon bivalente do oxigênio e o neônio, neutro, natural, sem ser íon. Então, observe esses três caras. O sódio, na forma de íon, né, um cátion monovalente. O oxigênio, na forma de íon, né, 2-. E o neônio, na forma de átomo neutro, sem ser íon, não está carregado. Então, observe, o que eu quero que você entenda, que o número de elétrons, acredito que você já saiba definir. Como é que eu tenho 10 elétrons aqui, professor? É fácil. 11 prótons, perdendo, esse sinal de mais em química não quer dizer perde? Então, ó, 11 prótons perdendo uma unidade, vai para 10. Então, eu tenho 10 elétrons. Aqui, ó, 8 prótons com uma carga 2-, menos em química, quer dizer ganha, aumenta. Então, 8 ganhando 2, vai para 10. E assim sucessivamente. Aqui, nesse caso, eu não tenho nem mais nem menos.
né? Ou seja, não tem um íon, eu tenho um átomo neutro. Quando o átomo é neutro, espero que você lembre que o número de prótons é igual ao de elétrons. Então, esse 10 aqui é o número de prótons e também o número de elétrons. Agora, quando o cara é um íon, não, aí o número de prótons é diferente, ó, do número de elétrons. E você vai identificar o número de elétrons de acordo com a carga elétrica que o cara tiver. Se tiver a carga positiva, ele vai perder. Aí você diminui aqui do número de prótons. Se ele tiver a carga negativa, então você vai aumentar aqui no número de prótons. Fechou? Então, ó, próxima aula a gente continua. Pode ser que venha aí uma lista de exercícios, né? Bonzinhos aí para a gente ir respondendo questões envolvendo íons, átomos e pá, e etc. Beleza? Então, espero ter ajudado, ter revisado esse assunto aí com vocês. Só é isso? Não. Tem outras coisas ainda dentro de atomística. Inclusive, né, a gente pretende chegar até ali naquela 1s2, 2s2, 3p6, distribuição eletrônica, tal e etc. É a parte do assunto que está sendo cobrado pelo segundo livro de vocês. Tudo bem? Então, boa tarde. Fica atento também, outra coisa, já aproveitando quem está me assistindo aí, no Zoom. A gente vai está trabalhando pelo Zoom, tá? Por essa plataforma, vai ser uma coisinha nova para mim, um desafio. Não sou muito bom em plataformas assim, porque eu nunca fui de estar usando, nunca fui de estar fazendo videoconferência, tá certo? Então, eu estou me aperfeiçoando, estou vendo como é que eu posso melhorar minhas aulas, quais são as ferramentas que eu posso aperfeiçoar para estar dando a melhor aula para vocês, tá? Então, qualquer coisa eu mando algum alerta lá no grupo nosso, específico de Química, que vocês sabem muito bem, é onde se localiza, tá? Então, boa tarde a vocês, fiquem atentos lá no grupo, qualquer coisa, se eu tiver algo a acrescentar, eu falo com vocês lá no grupo, tá? Um beijão, boa tarde, bons estudos, até mais.